Exato. Equipe, né, em Bali no retorno da competição. Expectativa muito grande, treinador aí, Fábio Giuntini, fazendo a sua terceira apresentação na equipe do Roma, a segunda em casa, já que ele teve contra da Pongas aqui no meio de semana passado. E o Fábio Giuntini aí montando o time, preparando a equipe durante a semana. Você, inclusive, Alessandro, esteve comigo na última quinta-feira e deu para notar que o ambiente é dos melhores, exatamente. E temos aí a confiança que o Roma fará uma boa apresentação diante do seu torcedor em jogo que começa às 16 horas, Alessandro. Raul, e um confronto bastante equilibrado, né, entre Roma e Operário. Já visto que até via com você aí em cima na cabine os números, né, entre Roma, Apucarana e Operário, tudo igual, né, 9 partidas. Passa para nós os dados aí de Roma, Apucarana e Operário de Ponta Grossa aí na história do futebol. Muito equilíbrio, né, Alessandro? Desde 2008 as equipes se enfrentam, né, em 2008 na divisão de acesso daquela temporada. Aqui o Roma empatou em 1 gol e lá perdeu por 2-1. Em 2009 foram 3 confrontos. O Roma jogando aqui em casa empatou 1-1. Depois na segunda fase, lá em Ponta Grossa, novo 1-1. E depois no retorno, no final, inclusive, daquela competição em 2009, o Roma venceu por 1-0, gol do Paulo Sérgio, quase no finalzinho da partida. O jogo que poderia ter dado o acesso para o Roma, né? Se o Serrano na oportunidade não tivesse vencido a Portuguesa em Londrina. Bem lembrado, Alessandro. Bem lembrado. Em 2011, com as equipes já na primeira divisão, foi no ano passado, aqui o Roma empatou sem gols com a equipe do Operário. Muitos vão lembrar, num jogo numa quarta-feira chuvosa. Muita chuva, né? Muita chuva mesmo naquele jogo. Terrível, né? Foi mesmo. E depois do retorno, lá em Ponta Grossa, uma grande vitória do Roma, 3-2. Um resultado que foi muito importante aí na questão do não rebaixamento para o Roma naquela altura do campeonato. Interessante que naquele jogo lá em Ponta Grossa, o técnico na oportunidade era o Richard Malca. E ele garantiu o seu emprego, né? Porque estava praticamente fora do Roma naquele jogo lá em Ponta Grossa. Foi um jogo decisivo e acabou vencendo, né? E ganhou aí uma sobrevida, né, para a sequência do campeonato. O Roma acabou terminando depois na 6ª colocação. E depois daquilo também, o Roma teve um outro jogo fora de casa lá em Curitiba, com o Corinthians venceu por 2-1. Aí garantiu a sua permanência na primeira divisão em 2012 e, consequentemente, também aí a 6ª colocação, a melhor posição do Roma num campeonato paranaense de primeira divisão. Em 2012, o jogo lá no primeiro turno, o Roma saiu na frente com um gol de grafite, mas o Ícaro depois fez 2 gols e deu a vitória para o Operário 2-1. Falando em Ícaro, ele não joga hoje contra o Roma, o jogador está machucado, afastado por lesão muscular, é desfalque da equipe do Fantasma para daqui a pouco no Ponto de Salapa. Foram 8 jogos entre Roma e Operário, 2 vitórias do Roma, 2 do Operário e 4 empates. O Roma fez 9 gols, o Operário também fez 9, muito equilíbrio no confronto entre Tricolor e Fantasma. Raul César, olha só como uma vitória hoje do Roma nos deixa tranquilo, presta atenção. É tranquilo em termos, né, Pedro? Não, presta atenção só o que eu vou falar para vocês. Uma derrota do Irati, uma derrota do Corinthians para o Londrina. O Irati vai jogar com o Curitiba. Uma derrota do Irati, do Corinthians e uma vitória do Roma em cima do Operário. O Roma já vai, e o Rio Branco também pega o Atlético, que é uma parada difícil. O Roma poderá terminar hoje em 7º lugar com 14 pontos. Mas para isso tem que ganhar, né? Tem que ganhar, certo? E o Roma também, viu? O Roma pode passar o Irati. O Irati está lá atrás, Pedro. No campeonato paranaense, na classificação do segundo turno. A classificação do segundo turno também pouco importa, né? Para o Roma que está brigando aí, tem o objetivo apenas de não cair, né? A classificação do segundo turno é mais... O Rio Branco quantas vitórias tem? O Rio Branco tem 4 vitórias. Então, o Roma tem 2. O Roma tem 2. Se o Roma ganhar, se o Roma vencer, ele consegue sua 3ª vitória. Então mesmo que... mas na pontuação fica junto, né? É claro que o jogo do Rio Branco é complicado contra o Atlético em Curitiba, né? Jogo complicado, mas de qualquer forma é o que a gente espera, que o Roma faça o seu dever. Primeiro, que o Roma faça aqui o seu dever. Tem que fazer, tem que ganhar em casa, né? Tem obrigação de ganhar. É um adversário do mesmo nível, né? Os dois estão ali praticamente juntos, né? Com todo o respeito ao Operário. Segundo, aí sim nós vamos acompanhar a rodada e torcer para que o Corinthians tropece no Londrina, para que o Rio Branco perca para o Atlético Paranaense, para que
Também o Irati, né? Principalmente o Irati e o Paranavaí. E o Paranavaí. Temos que torcer, né? O Raul, temos que ser Arapongas hoje, né, Raul? Com certeza, Alessandro. O Arapongas também vai aí motivado para enfrentar o Paranavaí. Apesar que tem desfalque, né? O Edu Amparo, né? O Edu Amparo, pelas informações, não joga hoje. Exato. Uma contusão no tornozelo no treinamento de sexta-feira. É um jogador que com certeza vai fazer muita falta ao Arapongas lá no estádio Valdemiro Wagner Paranavaí. E o Paranavaí que estreia o treinador Richard Malca, subiu na última terça-feira e começa aí o seu trabalho no